Era uma manhã serena nas colinas de Belém. O sol se espreguiçava lentamente no horizonte, pintando o céu com tons dourados e rosados, enquanto uma brisa suave percorria os campos, fazendo dançar o trigo maduro. Um menino de cabelos encaracolados, pele queimada de sol e olhos atentos, pastoreava suas poucas ovelhas. Seu nome era Davi. Ninguém ali poderia imaginar que aquele jovem, com a harpa pendurada nas costas e uma fé inabalável no coração, seria um dia chamado rei. Davi era o mais novo de 8 irmãos. Enquanto os mais velhos estavam no campo de batalha ou cuidando das tarefas importantes da casa, a ele cabia a função aparentemente simples: cuidar das ovelhas. Mas não era uma tarefa sem desafios. Leões, ursos e ladrões rondavam as pastagens, e foi ali, sozinho entre os animais e as colinas, que Davi aprendeu a confiar plenamente em Deus. Com coragem, enfrentou feras maiores do que ele, mas nunca se sentiu sozinho. Em cada nota suave que tirava de sua harpa, ele louvava. Em cada oração sussurrada no silêncio da madrugada, ele se conectava ao Criador. E foi exatamente naquele pasto, entre o invisível e o desprezado, que Deus o viu. Enquanto todos olhavam para a aparência e a força dos irmãos de Davi, o Senhor olhava para o coração. Quando o profeta Samuel chegou à casa de Jessé com a missão divina de ungir o próximo rei de Israel, ninguém pensou em chamar Davi. Mas Deus não se esquece dos esquecidos. Ele diz: não atentes para a aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E assim, o improvável foi escolhido. Davi foi ungido rei, ainda adolescente, com o azeite escorrendo por sua cabeça, e o Espírito do Senhor tomando posse de sua vida de forma intensa e permanente. Mas o trono ainda estava distante. O caminho que Davi percorreu não foi direto, nem fácil. Ele enfrentaria gigantes, fugas, traições e desertos antes de tocar a coroa com as próprias mãos. Um dos momentos mais marcantes da história de Davi aconteceu no campo de batalha, não como rei, mas como servo obediente. Enviado pelo pai para levar alimento aos irmãos soldados, Davi se deparou com um cenário de medo e covardia. O exército de Israel tremia diante de um guerreiro filisteu imenso e provocador, Golias. Armado com espada, lança e arrogância, o gigante desafiava o povo de Deus, dia após dia, e ninguém ousava enfrentá-lo. Mas quando Davi ouviu as palavras de afronta contra o Senhor, seu espírito se inflamou. Ele não enxergava um inimigo invencível, mas uma oportunidade para o poder de Deus se manifestar. Rejeitou as armaduras dos soldados. Não confiava no ferro, confiava no Deus dos exércitos. Com uma funda, 5 pedras lisas e uma fé que fazia tremer os céus, Davi correu em direção ao gigante. E com um único golpe, certeiro, Golias caiu. O que era impossível aos olhos humanos, se tornou realidade nas mãos de alguém cujo coração pulsava ao ritmo do céu. Ali naquele momento, o menino se tornou símbolo de fé, de coragem e de que, com Deus, nenhum gigante é invencível, mas Davi também conheceu as sombras. Já como rei, viveu conquistas, mas também cometeu erros profundos. Um dos episódios mais tristes de sua vida foi o pecado com Batseba. Ao invés de estar na guerra com seus homens, Davi se deixou levar pelo conforto e pela tentação. Cometeu adultério, tentou encobrir o erro e, por fim, provocou a morte do marido da mulher. Foi um momento de queda brutal. Contudo, o que diferencia Davi não é uma vida sem falhas, mas a forma como ele reagia a elas. Quando confrontado pelo profeta Natã, Davi não tentou justificar, não fugiu, não transferiu a culpa. Rasgou o coração diante de Deus e clamou por misericórdia. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. O Salmo 51 ecoa até hoje como uma das mais belas expressões de arrependimento e de busca por restauração. Davi caiu sim, mas levantou-se transformado, mais humilde, mais dependente da graça divina. Ao longo da sua vida, Davi experimentou a montanha e o vale. Foi herói e fugitivo. Chorou a morte de filhos, viu o reino ameaçado por rebeliões, e enfrentou o peso de liderar uma nação. Mas em tudo, permaneceu alguém segundo o coração de Deus, não por ser perfeito, mas porque sabia onde buscar perdão, consolo e direção. Ele fez da adoração seu abrigo, da oração sua fortaleza, da palavra sua lâmpada. No final de seus dias, Davi não deixou apenas um trono, ele deixou um legado de fé viva, de honestidade diante do Altíssimo, de louvor em meio à dor. Foi o homem que escreveu poemas que cruzaram os séculos, salmos que acalmam o aflito, que animam o abatido, que levantam os olhos de quem já não tem mais forças para olhar para o céu. Foi o homem que ensinou ao mundo que Deus se importa com o íntimo, com o quebrantado, com o sincero. E mesmo muitos anos depois,
Quando Jesus veio ao mundo, foi chamado do Filho de Davi. Isso não foi apenas uma referência genealógica, mas um reconhecimento espiritual. Davi representava o coração que ansiava por Deus, o coração que apontava para o Messias que viria. O pastor que virou rei foi o reflexo pálido do Rei dos Reis, que viria para pastorear almas com amor eterno. Ao olharmos para a história de Davi, somos lembrados de algo essencial. Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Ele não exige perfeição, mas entrega. Não busca rostos famosos, mas corações rendidos. Em um mundo que valoriza o externo, o currículo, a imagem, Deus continua a olhar para o que é invisível aos olhos humanos. Talvez você se sinta pequeno como Davi nos campos, esquecido, desprezado, encarando seus próprios gigantes internos ou externos. Talvez tenha caído como Davi caiu. Mas a boa notícia é que o mesmo Deus que o ergueu, que o restaurou e que o transformou em exemplo eterno de fé, é o mesmo Deus que hoje estende a mão para você. A jornada de Davi nos ensina que Deus trabalha nos bastidores, em silêncio, lapidando vidas nos desertos, nos pastos, nas noites de solidão, e que no tempo certo Ele exalta os que nele confiam. Que onan vem jomens mas, Dusino, que nossos maiores inimigos, sejam eles gigantes ou tentações, não têm poder diante de um coração alinhado com o céu. Quando a luz se apaga e a harpa repousa, quando a coroa é colocada de lado e os aplausos silenciam, o que permanece é o coração. E é nesse lugar secreto, entre você e Deus, que se decide toda a eternidade. Que a história de Davi toque o seu coração não apenas como uma lembrança antiga, mas como um convite vivo para uma vida de entrega, coragem e adoração verdadeira. Que você se permita ser moldado por esse Deus que vê o que ninguém vê, que chama os improváveis, que cura os quebrantados e que nunca desiste dos que Ele ama. Porque, no final, não são as vitórias nem os tronos, nem os feitos que definem uma vida, mas o quanto ela foi vivida em direção ao coração de Deus.